Bom dia, dia 14 de março de 2016. Hoje nós acordamos de uma forma diferente, acordamos com aquela sensação de um dever cumprido. Isso para muitos da nossa nação brasileira. Com o novo Brasil, uma chave virada nesse tempo, a história já registra a maior manifestação da sede de justiça da história da nossa nação. Nesses dias, estamos refletindo sobre a atual conjuntura social brasileira e a degradação moral e ética e o ensino de Jesus, que é a antítese dos pensamentos ideológicos na pós-modernidade. Tudo isso deve ser levado em consideração para que a sua autoestima e venha a contribuir para que você seja um cidadão feliz e faça a sua parte na transformação para melhor da sociedade em que vive. Para isso, nós estamos tomando o ensino de Jesus Cristo, a sua fala e o seu ensinamento no Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, das beatitudes, que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. No texto bíblico de Mateus 5:7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Indo direto ao assunto, a palavra de Deus diz: sede misericordiosos, assim como vosso Pai é misericordioso. Lucas 6,36. Isso fala de um nível espiritual e não comportamental. Entre mentes, a palavra misericórdia faz parte do vocabulário da maioria da nação cristã, da nação brasileira. Ela se tornou tão comum nesse meio que vez ou outra se ouve misericórdia perdido no ar. Muitos jovens fazem uso dessa palavra sem ao menos refletir sobre o verdadeiro significado dela. Segundo John Scott, misericórdia é compaixão pelas pessoas que passam necessidade. Qual a sua definição para esta palavra? Jesus deixou claro que passam não só necessidade, mas a misericórdia é uma recompensa que Deus dá por aqueles com os quais Ele tem misericórdia. Ou seja, é impossível plantarmos misericórdia e não colhermos a mesma. Pense nisso. Será que vale a pena ser misericordioso? Porque os misericordiosos alcançarão misericórdia, está escrito. É uma das qualidades que devemos ter. Jesus estava incentivando o perdão entre os seus ouvintes. Se não demonstrarmos misericórdia aos nossos semelhantes, não obteremos a misericórdia divina, a misericórdia de Deus? A misericórdia aqui prometida não se refere à misericórdia que devemos oferecer aos nossos semelhantes tão somente. Nesse contexto é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Ser compassivo com o próximo não habilita ninguém a receber misericórdia divina. A experiência demonstra que, ao sermos cordiais com os nossos semelhantes, teremos uma vida melhor nesta terra. Isto é inegável, isto é um fato. Isto são protocolos de relacionamentos, mas isto não significa que obteremos a misericórdia de Deus porque exercemos esse tipo de misericórdia. Só é bem-aventurado aquele que alcança a misericórdia divina, pois toda a bem-aventurança advém de Deus. Porém, tal bem-aventurança não está condicionada ao comportamento humano. Daí surge a questão: como ser misericórdia para alcançar a misericórdia? Se com Deus não se barganha, o que Jesus ensinou não se compara aos ensinamentos budistas, espiritualistas, etc. Jesus não falou na reciprocidade necessária ao tratamento humano. Ele não se ocupa em tratar as questões comportamentais como fazem várias religiões pelo mundo afora. Jesus está tratando desde o início, no sermão,
de questões exclusivamente espirituais. E este versículo não é exceção. O salmista diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Salmo 32, de 1 a 2. Ora, ser misericordioso é condição que decorre do novo nascimento, onde, justificado para ser a semelhança de Cristo, e tal semelhança não se manifesta na conduta, mas decorre da nova natureza divina. Todo aquele que é instruído por Jesus passa a ser manso e humilde de coração. Aquele que se alimenta dos ensinos de Cristo passam a ser fartos de justiça, pois são criados em verdadeira justiça e santidade. Aqueles que recebem de Deus misericórdia passam a condição de misericordioso. A misericórdia de Deus é demonstrada em perdão. Deus não imputa maldade àqueles que são alvos de sua misericórdia. Como? O salmista responde: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Aí pergunta-se então, quem é bem-aventurado? A resposta é aquele. Aquele quem? O transgressor, o pecador. Se o transgressor, o pecador, é quem recebe a dádiva de Deus, percebe-se que o salmista fala do velho homem. O homem precisa de perdão, mas para isso, a velha natureza precisa ser coberta na morte de Cristo Jesus. O transgressor é alvo do perdão divino desde que seja satisfeita uma condição na retidão e na justiça divina. A alma que pecar, esta morrerá. Ou seja, se você é pecador, só cessará do pecado após morrer com Cristo. Este é o novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo corpo de Cristo. Romanos 10, 9 e 10. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo vem em carne e que o teu coração creres, serás salvo. Logo, o salmista se refere ao homem não regenerado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. O homem cuja transgressão é perdoada após receber o perdão estará na condição apresentada neste verso. O Senhor não lhe imputará e nem está imputando a maldade, e em seu espírito não haverá engano, visto que foi de novo criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Então esses dois versículos apontam duas situações distintas de um mesmo homem. Bem-aventurado é o homem, cujo pecado é coberto, e 2, cujo espírito não há engano. Este é o novo homem, e aquele, o velho homem. O novo homem, gerado em Cristo, não tem maldade a ser imputada. Se tivesse, é certo que seria imputada, pois Deus não tem o culpado por inocente. Só o novo homem não possui engano ou falsidade em sua natureza. Quando o apóstolo Paulo recomenda aos cristãos serem misericordiosos, ele está abordando questões comportamentais pertinentes aos cristãos, mas o tema não é o mesmo apresentado por Jesus. Vejamos, antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4, 32. Agora, quando Cristo diz, sede, pois, misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso, lá de Lucas 6,36, ele está falando do mesmo tema apresentado na bem-aventurança. O homem é bem-aventurado quando alcança a filiação divina. As condições necessárias para que o homem seja verdadeiramente misericordioso só é possível aquele que Deus recebe por filho. Observe o que Jesus ensinou aos abastados espiritualmente. Ele diz, mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus recomenda um novo padrão de comportamento aos ouvintes. Amais, pois, aos vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordioso, diz o Senhor, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis,
e não serei condenado. Soltai e soltar-vos-á. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão do vosso regaço, porque com a mesma medida com que medides, também vocês serão medidos. Essa nova forma de comportamento demonstra que o homem está de posse da filiação divina. As questões comportamentais não levam o homem a alcançar a filiação divina, mas quando se alcança a filiação por meio de Cristo, o homem terá em si as condições necessárias para ter um comportamento à altura da nova condição. Por isso, nesse dia 13, histórico, 13 de março, no Brasil, tivemos 2 tipos de manifestantes. Aqueles que, fora de um escrutínio de eleições, onde estava ali isolado numa cabina de votação, agora colocaram a cara na rua, uns pela razão e outros pela fé. A questão é, quem deveria ser a maioria absoluta e estar nas ruas? Aquele que ora, aquele que chora, aquele que intercede, aquele que ora pelas autoridades, aquele que sonha na transformação de uma nação e quer ver nascer uma nova nação, aqueles que têm a promessa e o novo nascimento. Quem? Pela nova natureza divina, a resposta é o povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. A promessa é essa: perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa nação, a vossa terra, aonde você vive. É fato que a história já registra uma mudança, mas não podemos baixar as guardas para que alcancemos a misericórdia divina. Pense nisso, reflita sobre isso. Amanhã continuaremos com o sermão das Beatitudes. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bom estar em sua companhia. Bom dia com o pastor Sérgio Dias.